Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do 9º ano. Tudo bem com vocês? Gente, vamos dar início aqui à nossa aula e eu quero dar dois recadinhos para vocês, tá? Primeiro, a partir de hoje, segunda-feira, nossas atividades elas vão ficar disponíveis para vocês das 8 até as 19 horas. Então, pessoal, não deixe para fazer lá no último horário, tá? Qualquer problema que vocês vão ter aí nesse percurso, durante o caminho, pode fazer contato comigo, que eu estou aqui à disposição para a gente poder estar resolvendo, conversando, né? E mantendo um diálogo amigável, tá? Segundo, gente, quero fazer uma correção lá na nossa aula passada, certo? Que até o Jornal Nacional às vezes dá uma notícia, né? No final lá, eles fazem a correção e é justo, né? Nesse ímpeto aqui do ao vivo, nesse tete-a-tete com vocês, a gente deixou passar batido, certo? Nós vimos lá as principais características que vão definir uma substância, se ela é orgânica ou se ela é inorgânica, certo? Então, gente, a gente tem que observar a presença do elemento do carbono. Lá na aula passada a gente falou molécula, né? Então vamos corrigir isso daqui, tá? É o elemento carbono, tudo bem? Então, se ela vai apresentar o carbono em sua formação estrutural, eu vou classificá-la como uma função orgânica. Se ela não apresenta em sua maioria, certo? Não é regra, tá? Em sua maioria, eu vou classificá-la como uma função inorgânica, tudo bem? Quero mandar um beijo pro Kaká, que está acompanhando nossas aulas aí de fora, né? E fez essa colocação bem plausível, né? Pra gente poder estar fazendo essa correção. Valeu, tá? Então, gente, pra gente dar continuidade aqui à nossa aula, né, dos compostos inorgânicos, são aqueles que não vão apresentar o elemento do carbono, que isso foi bem claro para vocês, né? Nós vimos lá na aula passada os ácidos e as bases. Professor, como que eu vou identificar se uma substância ela é ácida, se uma substância ela é básica? A gente viu a principal característica aqui através do sabor. Mas o sabor, gente, não é seguro, né? Não é uma característica segura para eu poder identificar essa substância. Imagine você lá no laboratório, vai ficar lá experimentando cada substância, isso não pode acontecer, certo? Professor, quais são os tipos de sabor que vai identificar? Então eu tenho aqui o sabor azedo, vou identificar um ácido, o adstringente, vou identificar uma base. Só que não é seguro. Então o que a gente faz? O uso dos indicadores. Então quando eu coloco um indicador em uma substância, ela vai o quê? Ela vai mudar a sua aparência, a sua coloração. Que o fenolftaleína, que é o indicador, no meio ácido ele vai ficar incolor, no meio básico ele vai apresentar uma coloração rosada, tá? O alaranjado de metila, outro indicador, no meio ácido ele fica vermelho, no meio básico ele vai ficar alaranjado. E o azul de brometimol, no meio ácido amarelo e no meio básico ele vai ficar azul, tudo bem? Além dos indicadores, nós temos também o uso do papel tornassol, certo? Que ele fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico. Ah, professor, como que eu vou, né, fazer essa variável para me dizer se uma substância ela é ácida ou se ela é básica? A gente usa, gente, um indicador que é uma grandeza, que eu vou chamar de potencial hidrogeniônico. O famoso pH, a escala de pH, em que ela varia de 0 a 14 e lá no 7 ela é o quê, professor? Ela é o meio neutro. Então, quando eu digo, professor, menor que 7, eu tenho uma escala de pH ácida. Maior que 7, ela vai ser básica. Então, quanto mais ela se distancia do 7, mais ácida é a minha substância. Quanto mais ela distancia do 7 para o 14, mais básica ela é a minha substância. A gente viu também alguns exemplos no nosso cotidiano. Por exemplo, aqui, o aquário, né? Então, a água, ela tem um pH lá que varia entre 5, abaixo disso ela vai ficar ácida, não vai ser adequada para os organismos que estão ali dentro. O leite, por exemplo, tem um pH entre 6 e 7,5, então tá quase, né, pessoal? Quase neutro, não é neutro. Então, se ela ficar abaixo desse valor, ou seja, 4 e 5, eu tenho o que? O leite azedo, certo? Aqui também a poluição do ar, né, que causa chuva ácida, tem um pH entre 3 e 4. É utilizado também, né, nos exames médicos, que a gente utiliza a medição do pH da urina, que deve estar entre 5,5 a 6,5, e principalmente na agricultura. É importante saber isso, lá os engenheiros agrônomos, né, eles estudam bastante isso. Então, dependendo da qualidade do pH,
né, do solo, a gente tem a opção certa para o plantio. Então algumas plantas, né, algumas leguminosas, elas vão sobreviver melhor de acordo com o pH do solo. No caso aqui, a beterraba, ela precisa de um solo que varia entre 5,5 a 7,5. Abaixo disso ela não pode ter um desenvolvimento melhor e acima também não, tudo bem? Então vamos aqui para as principais características. Aqui nós vimos os processos de ionização e dissociação. Quem ioniza são os ácidos, quem dissocia são as bases, tudo bem? A gente viu isso na aula passada também. Então o ácido dissolvido em água, ele vai ionizar, liberando um íon H+, principal característica. Viu lá um íon H+, eu estou falando de um ácido. Uma base, ela vai se dissociar, né, professor? Produzindo um íon negativo, um ânion OH-. Então, observei lá na minha forma molecular, apresenta um OH-, estou falando de uma base, tudo bem? Então, vamos aqui às características, portanto, para rênios. O íon H+ é responsável pelo sabor azedo e o íon OH- é responsável pelo sabor adstringente. Imagine vocês aqui quem que está experimentando o sabor azedo, né? Claro, aqui a mocinha com essa carinha dela espremida, né? Cara de cuiabana. Vamos lá. Pessoal, então a gente organizou as ideias, nós organizamos as ideias a partir de então. Veja o vídeo da aula anterior, certo? E as nomenclaturas de ácidos e bases. Então um ácido sempre vai ter lá o prefixo ácido e o nome do elemento. Então aqui eu já sei que está liberando o íon H+, então um ácido, vou identificar que esse aqui é um ácido, e o nome do elemento. Então aqui ácido, tem o cloro, ácido clorídrico. Já uma base, eu vou utilizar o prefixo hidróxido, né? Hidróxido de magnésio. Lembra lá, para neutralizar lá o ácido do seu estômago? Professor, então aqui sempre hidróxido mais a preposição e o nome do elemento. Então aqui eu tenho sódio, NaOH-. Então hidróxido de sódio, que é o nome do elemento. Dando continuidade na nossa aula, vamos entrar no episódio de hoje, que são os sais e os óxidos. Vamos aqui, gente. Principais características dos sais. São compostos iônicos, tudo bem? São sólidos e cristalinos, sofrem ebulição em altas temperaturas, vão conduzir corrente elétrica, tá? Em solução, claro, e eles vão ter o sabor salgado. Principal representante desse grupo aqui, eu tenho o cloreto de sódio, nosso famoso sal de cozinha. Tudo bem? Gente, sal de cozinha, os possíveis problemas que o sal pode gerar para a nossa saúde devido aos seus constituintes, ou seja, o sódio, que em excesso pode levar à retenção de líquido no corpo e ele pode ser prejudicial para a sua saúde, principalmente para o sistema cardiovascular. Tudo bem? Ou seja, a pressão da pessoa pode oscilar, né? Pressão alta ali. Tá? Professor, então qual a quantidade de sódio ideal para o meu corpo? 1 colher rasa de chá. Gente, como que eu vou controlar isso, né, pessoal? Olha só, tudo que a gente vai comer, que é salgado, ele vai ter o sódio, né? Então é importante a gente diminuir. Lá quando for fazer a comida, diminuir a quantidade de sal no arroz, diminuir a quantidade de sal lá na nossa carne que a gente come, então sempre diminuindo, tudo bem? Vamos aqui. Para eu ter um sal, né? Eu preciso de quê, professor? O sal, a química descreve todo sal como produto resultante entre um ácido e uma base, ou seja, eu vou ter um H+ e um OH-. Então, junto, né? O processo resultante desses dois, eu vou ter um sal. Observe ao lado as reações entre os íons das soluções de um ácido e de uma base, ou seja, aqui o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então aqui, quando dissolvido, né, em uma solução, eles vão liberar uma molécula de água. Essa reação recebe o nome de neutralização ou salificação, né, gente? Então, sal, nada mais, nada menos, vamos aqui à sua composição, é um composto iônico formado por um cátion proveniente de uma base, tá? E um ânion proveniente de um ácido por um processo de neutralização, tá? Vamos às nomenclaturas, então, de um sal, gente. Sempre, sempre, sempre. Para eu escrever um sal, eu preciso levar em conta o nome do ânion, o prefixo de, mais o nome do
cátion. E eu vou ter que inverter isso, né? Então eu vejo lá a fórmula molecular. O que vai acontecer aqui? Então eu tenho ferro na frente e o cloro atrás. O que eu faço? Eu trago o cloro para frente e eu mando o cloro lá para trás quando eu vou escrever o nome. Então aqui cloreto de ferro. Gente, quem está na frente é o cloro? Não, professor, o ferro. É uma regra, tá, gente? Então eu tenho que inverter. Faz um X aqui quando você observar a forma molecular, tudo bem? Lá o nome da substância. Então aqui eu tenho quem, professor? O sódio, o sulfato, então sulfato de sódio. Eu tenho aqui um composto, o potássio, então ele vem aqui para trás e a outro elemento vem aqui para frente, nitrito de potássio e o brometo de cálcio. O cálcio está aqui na frente, o brometo está lá atrás. Eu faço essa inversão, tudo bem? Vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o óxido, né? Então aqui, a partir da Revolução Industrial, começou-se o que? Utilizar outra forma de energia, certo? Essa forma de energia, ela é o que, professor? Oriunda dos combustíveis fósseis. Então, a partir da queima dos combustíveis fósseis, novos compostos, né? Novos compostos começaram a ser eliminados lá na nossa atmosfera. No caso aí, eu tenho o gás carbônico, né? Professor, então, conforme o aumento essas novas moléculas, né, na nossa atmosfera, eu tenho o surgimento da chuva ácida. Vou colocar aqui para vocês um videozinho que a gente vai falar um pouquinho sobre as chuvas ácidas, tudo bem? Fenômenos naturais, como a atividade vulcânica e a decomposição de plantas, liberam dióxido de enxofre na atmosfera. Isso aumenta a acidez da água da chuva, mas não chega a causar danos ecológicos, pois o efeito do ácido é neutralizado ao entrar em contato com substâncias alcalinas presentes na água e no solo. A industrialização e o advento dos automóveis começam a romper esse equilíbrio. O dióxido de enxofre, resultante da queima de carvão nas usinas termoelétricas, e os óxidos de nitrogênio, liberados em grande quantidade pelos motores de veículos, também entram na atmosfera. Em contato com o oxigênio e vapores de água, esses gases se transformam em ácido sulfúrico e ácido nítrico, que voltam à superfície sob a forma de chuva, neve ou microscópicas partículas de poeira ácida. Essa chuva ácida provoca corrosão em construções e metais. Então, gente, quando a gente viu aí no vídeo, né? Tem o que, professor? Novos compostos moleculares que fazem parte ali da formação da chuva ácida, certo? São os gases, né? Então aqui a gente tem os gases participantes lá da chuva ácida, principais responsáveis que pertencem a um dos grupos dos compostos denominados óxidos. Vamos aqui. Óxido é todo e qualquer composto binário, ou seja, formado por apenas dois elementos químicos, em que um deles é sempre um oxigênio mais eletronegativo. Então aqui, gente, eu tenho 1, 2, né? 2 elementos, 1, 2 elementos, 2 elementos e 2 elementos. Vamos aqui para o gás dióxido de carbono, certo? Professor, então sempre um óxido eu vou ter que ter um oxigênio, sempre um composto binário e tem que ter um oxigênio. Então eu tenho aqui um carbono mais um oxigênio, ou seja, 2 oxigênios no caso, certo? O gás carbônico, em grande quantidade na nossa atmosfera, ele vai resultar também num processo chamado efeito estufa, também oriundo aí das ações antrópicas, né? Com o aumento aí da queima dos combustíveis fósseis, a gente tem aqui uma camada de gases, então elas vão formando ali uma camada de gás. O que vai acontecer? A energia solar, que até a nossa Terra ela absorve, ela novamente reflete para fora da nossa camada, ela vai ficar retida aqui, causando um processo que nós chamamos de aquecimento global. Então essas moléculas elas vão formando ali, professor, uma teia, né? Uma rede que vai impedir que esse calor ele se dispersa novamente aí na nossa atmosfera, que ele saia do nosso campo atmosférico aí para o universo. Certo? Então formando o que? O aquecimento global. E aqui a gente tem uma fotografia
Fica até emocionado nesse caso, certo? Uma fotografia aqui, ou seja, da perda do habitat de um indivíduo, no caso o urso polar, oriundo aí do efeito estufa, do aquecimento global, certo? Causado principalmente, gente, por ações antrópicas. Professor, como que eu vou escrever um óxido nesse caso? Como que eu vou reconhecer? Já vi lá, né, gente? Tem que ter um oxigênio ligado a um elemento. Então, lá na nossa nomenclatura, óxido, gente, vai se chamar óxido, certo? Óxido de... e aí o nome do elemento combinado com o oxigênio. Exemplo... dióxido de carbono. Então eu tenho aqui óxido, né? Mais um elemento ligado ao oxigênio. Vocês reparam aqui que eu tenho duas moléculas de oxigênio. 2 é di, tudo bem? Dióxido de enxofre. Então eu tenho aqui, né, a molécula do enxofre. Aqui eu tenho dois elementos, né, formando aqui o dióxido de enxofre. Então eu tenho aqui 2 oxigênio, dióxido. Aqui eu tenho o nitrogênio ligado a 2 oxigênio, também dióxido. Que eu estou me referindo a dois elementos do grupo do oxigênio, tá? E aqui, gente, eu tenho o quê? Óxido de cálcio. Professor, aqui tá correto, né? Óxido de cálcio, porque vai ter representado aqui somente um elemento de oxigênio ligado a um cálcio. Pode se chamar tanto dióxido ou monóxido, quando ele vai apresentar somente um oxigênio. 2 oxigênio, dióxido, 3 oxigênio, trióxido. Tudo bem? Essas são as regras de nomenclatura de um óxido, tá? Então a gente viu ácido, bases, sais e os óxidos. Lá nos ácidos vai liberar um íon H+, lá nas bases eu tenho um OH-, no sal eu tenho ácido mais uma base, quando eu vou escrever o nome eu vou inverter, e aqui no óxido, né, professor, eu vou ter um óxido mais o número de oxigênio, que eu vou determinar se ele é um di, se ele é um mono, se ele é um trióxido. Lembrando, lá na base ela vai se chamar hidróxido. Tudo bem? Pra gente dar encerramento à nossa aula de hoje, quero mandar um beijo para todo mundo, beijo do gordo e até a próxima aula.